Salve, salve pessoal e bem-vindos a mais um Com o Pulga Atrás da Orelha. Eu sou o professor Nicolas e irei acompanhá-los hoje aqui nessa nossa live. Pouco tempo atrás era muito comum vermos situações como o abandono de animais ou agressão física contra eles como forma de adestramento. Porém, hoje temos pleno conhecimento que essas e outras atitudes são configuradas como maus tratos. Infelizmente, mesmo com todas essas informações que temos hoje em dia, animais ainda são abandonados e agredidos desta forma ou de alguma outra forma. Quais são as consequências de um animal que sofreu maus tratos? E o que acontece de fato com seu agressor? E a fiscalização da lei? Ela de fato é eficiente? Isso e muito mais hoje aqui no Com Pulga Atrás da Orelha. Roda a vinheta! Então, hoje nós vamos falar com a Sabrina de Oliveiras, graduada em Arquitetura e Urbanismo, atualmente presidente da ONG Patinhas Amigas, atuando em São José dos Pinhais. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Nossa outra convidada é a Ana Paula de Augusto Werneck, médica veterinária pela Universidade de Tuiuti e fisioterapeuta pela PUC-PR. Também especializada em neonatologia, ecoterapeuta, terapia assistida por animais e especialista em alimentos e boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Nosso último convidado de hoje é o Conrado Coimbra. Ele já foi representante comercial, bancário, metalúrgico e foi voluntário da ONG Amigo Animal por 3 anos e atualmente é diretor comercial na Coopescados BR, idealizador do projeto empresa Ração Solidária, que é a primeira plataforma digital do Brasil em prol dos animais abrigados. Olá, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, uma boa noite a todos. Muito bem. As leis que protegem os animais dos maltratos vêm se intensificando nos últimos anos. E em 2020 tivemos a Lei 14.064, alterando a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. No artigo 1º, aumentando a pena de crimes contra gatos e cães, e no artigo 32, a Lei 9.605, de fevereiro de 98, quando se trata de cães e gatos, ela tende a aumentar, ela aumenta o valor de reclusão de 2 a 5 anos. A multa e a proibição de guarda também fazem parte da previsão da lei. Como entendemos essas leis que funcionam apenas com cães e gatos, mas vocês também acreditam que ela deve se aplicar para outras espécies, como por exemplo pássaros, cavalos, e essa pena deveria ser maior? Como que funciona? Doutora Ana, por favor. Então, quando a gente se fala em lei de maus tratos, a dificuldade aí está na parte de fazer cumprir a lei, tá certo? Realmente o tempo de reclusão, né? A pena foi aumentada de 2 para 5 anos, antigamente era de 3 meses a 1 ano, né? E essa nova lei aí foi para 2 anos e 5 anos, com multa, proibição da guarda. Então, o animal é retirado também do proprietário, tá certo? Hoje essa lei é aplicada para cães e gatos. Aves, a gente tem a parte de fiscalização de animais silvestres e selvagens, tá? Então, uma área mais que o IBAMA fiscaliza, e tem lei para isso também. E a parte de equinos, o que acontece, que não foi colocado os equinos, devido ao fato de alguns animais ainda serem usados para atração, tá? Então, assim, vale a pena ser usado? Não, coitado, né? Mas ele aguenta a carga? Ele aguenta. Se ele tiver uma boa alimentação, se ele tiver água, se ele tiver atendimento veterinário, se ele tiver um tempo de descanso, né? Isso que se leva em consideração hoje na lei, por isso que ele não entrou, tá certo?
Pois é, e passarinhos, como que eles ficam? Se eles precisam estar num espaço bem alocado, a gente vê em loja aqueles passarinhos Estão em gaiolas. gaiolas Aí é pequenas. um fato, isso aí é o fato aqui, não compre, né? O animal ele tem que estar livre na natureza. Se você quer comprar, ao menos deixe ele num local onde ele esteja próximo da sua natureza, um viveiro, algo grande, com espaço, onde ele possa voar, onde ele possa ter a sua liberdade assistida, tá certo? O animal em gaiola, no sol, sem alimentação, também é maus tratos, tá certo? Eu sou contra o animal na gaiola, né? Mas tem gente que gosta. E hoje eles têm que ser os animais permitidos, né? E os animais silvestres ou exóticos, eles têm que ter permissão, né? Tem que ter aquela anilha, tem que ter identificação e ser de criadouro regulamentados. Ana, a gente falando aqui de animais como, por exemplo, passarinhos, como cavalos, equinos, que servem para atração ou que servem apenas como decoração, que outros tipos de animais que hoje em dia são permitidos e, na sua opinião, não seria muito interessante mantê-los em cativeiro? Quer dizer, já disse que nenhum deles, né? O animal, para mim, ele tem que estar na natureza, né? Tirando os animais domesticados, hoje, que é o cão, o gato, né? Quem tem espaço tem um equino, né? No meu caso, eu tenho alguns animais resgatados em casa. Eu tenho uma mula, tenho um cavalo, que inclusive exatamente hoje, faz 5 anos que ele foi resgatado da rua. Mas eu tenho espaço, tenho condições de manter um animal parte grande, né? A gente mora em chácara. Mas hoje em dia a gente vê muito coelho, hamster, chinchila, porquinho da Índia, até o próprio mini porco, né? Visto pessoas com carneiro dentro de casa, com ovelhinha, né? Então, geralmente esses animais diferentes sempre estão passando no jornal, né? A pessoa passeando na rua com uma ovelha. Então, assim, ainda as pessoas estão procurando outro tipo de animais, né? E quanto à fiscalização, não apenas da fiscalização, a gente viu que a fiscalização ela não tem acontecido como deveria, mas qual que é o resultado psicológico, ou enfim, qual é o resultado aparente do comportamento do animal? Não sei se mais alguém gostaria de contribuir também. Claro, acho que depois a Sabrina pode comentar, já que tem abrigo, né, para falar dos animais. Eu tenho hoje 45 cães resgatados de maus tratos. Eles são meus, tá? Moram na chácara. Conrado conhece, né, Conrado, os animais. Então, assim, o que acontece com o animal resgatado? Ele vem de um trauma, tá? Alguns animais são tranquilos. Eu consigo colocar eles em grupo, tá? A maioria dos meus animais resgatados são separados. Eu tenho, assim, 3 que ficam junto num local, 3 no outro, 3 no outro. Período de adaptação. A adaptação num animal resgatado é terrível. Por isso que há muita devolução nas adoções, tá certo? De cada 20 animais adotados, 5 são devolvidos para a ONG ou são jogados na rua de volta. Tá? Então, assim, por quê? A pessoa não tem paciência, tá certo? Eles não têm paciência. O animalzinho veio de um resgate traumático, às vezes, muitas vezes, né? Vem atropelado, vem de locais onde realmente era maltratado, era preso, tá certo? Então, o psicológico do animalzinho é bem complicado. Lembrando que um animalzinho mais ou menos saudável leva aí umas 3 semanas para se adaptar na casa nova. Um animal que veio de resgate, de maus tratos, ele leva meses para se adaptar. Eu tenho por vivência própria, eu tenho, por exemplo, uma Doberman que levou 9 meses para chegar perto da gente, né? Então, assim, a gente adotou ela com uns 8, 9 meses de maus tratos, tá morrendo, e ela levou praticamente 9 meses para chegar perto de nós. Hoje ela chega perto de nós e de mais ninguém. E se adaptou bem com 2 animais que já tinham no local. Então, assim, a adaptação é demorada. Tá certo?
Então, a gente tem que ficar de olho nesses traumas dos animais, e se você realmente quer adotar um animal de maus tratos, porque é muito fácil você achar uma ninhada de cachorrinho que não foi maltratado, foi jogado na rua, mas não passou por sessões de maus tratos, aprisionamento, perdeu sua liberdade, não comeu, passou fome, foi atropelado, né, apanhou. Então, é diferente de você adotar um cachorrinho que acabaram de jogar na rua, tá? Não é um animal que veio com trauma, mas um animal que vem com trauma, a adaptação são meses, tá? De 6 meses a 1 ano, tranquilo, uma adaptação. Então, se você quiser adotar um animal, tenha consciência que você precisa dar ele tempo, tá certo? E conforme você estiver com o animal, você vai ter que dar carinho, uma rotina, né, uma alimentação. Então, assim, é tudo uma questão de tempo, tá certo? Sabrina, gostaria de complementar? Então, doutora, eu não tenho um abrigo de animais, né? Eu tenho a ONG. Não, ONG, isso. Isso, é a rotatividade que a gente fala, né? A gente fica com uma rotatividade de mais ou menos 50 animais também, né? Mas aí a gente vai doando, pegando, é isso que acaba acontecendo. Na minha casa, eu estou atualmente com 12, né? Eu moro numa casa normal, com um terreno não tão grande. Então, eu sei que também há maus tratos se a gente quer colocar um monte de animais no nosso terreno e a gente não pode, não tem como. Não tem como. A gente tem muito problema com acumuladores, né? Que são pessoas que não é que elas sejam más, mas já têm um distúrbio psicológico e elas acabam colocando muitos animais em suas casas para tentar abrigá-los e acaba sendo insalubre e ruim para eles, né? E, consequentemente, maltratados. Então, atualmente estou com 12 aqui. Dependo de lares temporários, que são pessoas que abrem suas casas para estarem recebendo os animais. Com a ONG dando todo o suporte de ração, vacinas, levar em eventos de adoções, e a pessoa fica com o animalzinho até a sua adoção. E também os hotéis, né? Então, hoje eu estou pagando 6 hotéis, tem uma que já está fazendo aniversário lá no hotelzinho esse mês, então já faz 1 ano que ela está lá, ela, como a doutora falou, é um cãozinho que não é associável, já faz 1 ano, e agora que ela está deixando se aproximar, né? Então, eu tenho que respeitar o tempo, e ela só está no hotelzinho porque ela não conseguiu ser adotada ainda. Porque as pessoas querem um animalzinho pronto. Elas não entendem esse processo que o animal precisa ter, né? Mas eu já fiz adoções que a pessoa esperou todo o processo. A cachorrinha começou a se aproximar depois de 1 ano. Isso, agora, Então, ela tinha muito trauma e depois de 1 ano ela se aproximou deles. Então, é muito lindo isso, quando a gente vê que a pessoa tem paciência, entende o processo e aguarda para o animalzinho estar pronto, né? Verdade. Eu quero só fazer uma colocação. Quando a gente está falando de adoção, dos contras na adoção, né? O que a gente passa? Dos meus 45 animais, 20 eram para adoção. Pensa que foram doados? Não. Qual o motivo? Tá? São animais de coloração escura, tá? Ou preto ou marrom, porte médio para porte grande, extremamente vira-latas, né? Sem raça nenhuma. São animais doáveis, Conrado? Quando a gente ia visitar, né? Aqueles múltiplos canis, 200 animais, 150 são não doáveis. As pessoas não adotam. Então, não adianta achar que tem um cachorrinho lá, pretinho, médio porte, marrom, vira-lata, que infelizmente a população quer o quê? Um cachorrinho bonitinho, porte pequeno, de preferência peludinho e que tem uma misturinha de Lhasa, Poodle, Shih Tzu, York, né? Então, assim, são os animais doáveis. É muito triste essa realidade, né? Quando a Sabrina falou dos acumuladores, que se intitulam protetores e não são protetores, protetores é o quê? É você ter a capacidade de tirar o animal da rua, proteger esse animal. Ou você vai colocar ele para adoção, ou você vai doar, tentar doar, e se não doar, vai fazer o quê? Você vai assumir, tá? Isso é ser um protetor.
você é um protetor, dificilmente você vai pedir ajuda, né? Então, você vai tentar fazer isso sozinho, né? Eu cheguei no meu limite, eu tenho 45 cachorros, estava com 49, tá? A gente acabou perdendo nesse ano aí 4 idosos, mas idosos de 19, 17 anos, né? Porte grande. Então, assim, a gente chegou no limite, né? Os meus cães não são doáveis, né? Infelizmente vão morrer comigo. E eu vou fazer o quê, né? Eu tenho que assumir, tá certo? Se eu me mudar da minha casa hoje, eu tenho que ir para outra casa que comporte meus 45 cachorros, meu cavalo, minha mula, meus gansos, minhas tartarugas. Então, assim, eu tenho que levar junto, porque eles não são doáveis, né? Então, a gente também tem que entender esse ponto, né? E depois, claro, numa outra chance, falar da castração, de educação ambiental, de educar uma criança, porque a gente não muda um adulto, mas a criança a gente consegue mudar. Então, essa é para as próximas, com a pulga atrás da orelha, para a gente falar aí, tá bom, galera? Concordo. Se a gente começar pelas crianças, a gente vai conseguir atingir até os adultos. E isso mesmo, porque hoje você não muda uma pessoa que está, um idoso que estava acostumado lá na fazenda que ele nasceu a pegar os cachorrinhos, colocar dentro do saco e abandonar. Você não vai mudar ele, mas você vai mudar o netinho que vai ver o vô fazer e vai falar: vô, não faz isso está errado, né? Vamos ver, vamos doar o bichinho. Então, assim, quem vai ensinar essa geração futura aí que está crescendo, que vai ter que ver o que é maus tratos, a lei, né, e tentar seguir, né, tentar ter uma base nisso, né, então... Falando, né, no que vocês duas falaram antes, sobre os cachorrinhos, né, que eram maltratados, e daí depois para eles conseguirem confiar em você, eu também tenho um caso, né? Só que não foi questão de um ano, foi até que rapidinho, e eu até me impressionei com isso. Que a cadelinha que a minha avó adotou, ela era maltratada, minha avó adotou ela, e ela tinha medo de tudo, tudo que você imaginar, ela se assustava. E hoje é totalmente diferente. Ela vem, pede colo. Na verdade, ela nem pede colo, ela pula no seu colo. E é a coisa mais fofinha do mundo. E antes era totalmente diferente. É isso. Bacana. Tem cãezinhos que se adaptam mais fáceis, aí é uma questão da personalidade do cão, né? É a mesma coisa uma criança que tem facilidade, uma introvertida, uma extrovertida. Os animais são praticamente a mesma coisa que uma criança, então tem aquelas que são um pouquinho mais difíceis, que vão levar um tempinho para se adaptar, tá certo? Mas, em geral, eles se adaptam bem. E se me permitem aqui, só, Nicolas, isso, gostaria de falar exatamente como que esses maltratos são recuperados com alimentação, como que acontece, Jaquir? Então, eu que faço parte do grupo da ponta do problema, né? Do problema gerado pelas próprias pessoas, né? E já entrando aqui no assunto onde o Lucas destacou ali a questão dos danos psicológicos dos animais, a questão gerada por violência, abandono, falta de supervisão e muitos outros tipos de traumas que o Lucas aí bem destacou, inclusive na introdução dele para esse tema, o resultado se transforma o quê? No animal vivendo na rua, ele vai sobreviver à base de restos de alimento, passando por machucaduras que geram bicheiras, a doutora Ana está aí para confirmar isso, assim como a Sabrina também já deve ter passado por situações em que eu acabei passando também quando voluntário que fui na ONG, lá do Amigo Animal, em que eu me deparava com diversas situações, com animais, assim, praticamente condenados fisicamente, e não tinha muito o que fazer, infelizmente. Então, a gente que acompanha um pouco dessa triste realidade, eu acabei me defrontando com isso e pensei assim, poxa, existem os acumuladores que se denominam
protetores, entre aspas, como foi falado. Existem os protetores de fato, que são protetores responsáveis, que querem apenas a transição deste animal, como é o caso da Sabrina. Então, nós temos o lado A e o lado B. E aí, como ajudar essa situação de ambos os lados? Porque, como voluntário que eu era, eu não enxergava, assim, propriamente, quem é acumulador, quem é protetor responsável. Nós tínhamos que deixar de lado um pouco essa visão, assim, de decisão de juiz e pensar nos animais. Não é porque a pessoa é uma acumuladora que o animal tem culpa e tem que ser esquecido, ou então vai ajudar conforme dá, ou então vamos retirar aquela pessoa daquele ambiente que convive com aqueles animais. Nós tínhamos que pensar na questão do animal, que é um ser irracional, e o Lucas aí acabou bem dizendo que adotar um animal que passou por uma situação, que nem a doutora explicou, o período que leva uma adaptação, um tempo longo, porque sabe Deus o que aconteceu com esse animal, que ele pegou trauma dos humanos, né? Então, baseado nisso, nós pensamos numa forma de ajudar a amenizar o problema. Se a pessoa é uma acumuladora e vai ser tratada como tal, seja com auxílio psicológico amanhã ou depois, ou o protetor vai continuar fazendo a transação de animais, independente. Então, nós tínhamos que gerar uma solução. E aí foi pensado, falando aí da questão da ponta do iceberg, né? Como uma ajuda, não uma solução, porque é um problema que no meio da produção animal sempre se fala a velha enxugação de gelo. Isso, infelizmente, sendo bem realista, por mais que nós queiramos um mundo perfeito, isso, infelizmente, nunca vai acabar. Infelizmente. E aí, nós tivemos a luz divina de criar esse projeto empresa chamado Ração Solidária, para buscar o quê? Uma qualidade na alimentação desses animais em situação de abrigo. Eles é como você falar assim, um mendigo que vive na rua. Ele está em situação de rua. Não se vive na rua, ele está em uma situação. Amanhã depois a história pode mudar. A mesma coisa com os animais. Então, pensando nisso, nós tivemos a ideia de criar esse projeto empresa Ração Solidária. Existem muitos projetos chamados Ração Solidária, não é um nome exclusivo nosso. Mas a forma pela qual foi pensado em desenvolver esse projeto, infelizmente tivemos a pandemia no meio do caminho, problemas outros que, enfim, não convém comentar agora, de cunho pessoal meu, mas eu percebo que agora, após todo esse período de pandemia, que a gente percebe que as coisas estão meio que querendo voltar ao normal, nós vamos reativar esse projeto da Ação Solidária, que está em stand-by, ele está caminhando a passos muito lentos. Mas qual que é o objetivo? É fazer com que a sociedade, as pessoas, de uma forma geral, possam ajudar de forma consciente, responsável, não doando 1 quilo de ração que cabe no seu bolso, mas sim comprando a partir de 1 quilo de ração através de uma plataforma digital, que é a Ração Solidária, a qual vai atender a protetora com aquela ração que ela utiliza. Nós nos defrontamos assim com situações quando partimos para os cadastros, para as visitas nos abrigos, em que uma utilizava a marca A, a marca B, a outra marca C, muito diferenciado. Então, o que se pensou? Nós abrimos uma plataforma, a sociedade, as pessoas poderão comprar a partir de 1 quilo de ração, e na hora da compra dessa ração, a empresa vai, de acordo com o gosto lá, não da protetora, mas do cãozinho que ela fornece aquela ração, nós forneceremos a ração que ela utiliza. Então, foi uma maneira que nós aí pensamos em diminuir um pouquinho esse problema na ponta do iceberg, lá na ponta da linha, que é o resultado do trabalho de uma veterinária, de uma protetora, que tenta
enxugar o gelo que, infelizmente, a gente sabe que nunca vai secar. E com isso vai trazer o quê? Melhora na qualidade da alimentação, esse animal vai ficar com um pelo mais bonito, vai ficar com a saúde bem mais tranquila também, e quem sabe desperte o interesse nas pessoas em adotar o famoso SRD, que no meu tempo era vira-lata mesmo, né? E que, na minha opinião, são os... Assim, não existe uma raça melhor, né? Mas, na minha opinião, são os melhores cães, assim, em termos de resistência, porque é uma raça híbrida, é uma mistura de várias raças, né? Então, o objetivo nosso é justamente levar um conforto na parte da alimentação, qualidade, e propiciar um maior aumento aí no número de adoções também. Independente se o cachorro ser pequenininho, médio ou grande porte, né? A gente sabe dos problemas, mas o objetivo principal nosso, que estamos na ponta aqui tentando ajudar de alguma forma, é levar qualidade na alimentação dos animais para eles ficarem aí. Quem não gosta de comer bem, na verdade? Então, a mesma coisa aí para os bichinhos também. Seria através de uma boa alimentação transformar um animal mais forte, mais bonito, mais amigável, mais fácil de ser adotado, mais fácil de voltar de forma tranquila para ao menos ter uma chance de ter uma condição de vida mais que merece, né? Que todos nós merecemos, Exatamente. todos os seres merecem. Muito legal. Quando a gente fala em ração, é bem importante a gente falar assim, tem ração barata? Tem. A ração de combate, né? É uma ração, mas meus cachorros comem. Sim, eles comem e não morrem de fome, tá certo? Então, a gente começa a ver ali a porcentagem da proteína, tá certo? Claro que é preferível o animal comer uma ração com 18% de proteína e não passar fome, né, e não morrer de fome, do que também não comer nada, tá certo? Mas quando a gente fala em cuidados, a alimentação também é importante, né, para esses animais. Então, uma ração de boa qualidade. Claro que a gente não consegue fazer isso para todos os animaizinhos, mas é o ideal, tá certo? Hoje em dia se fala muito em alimentação natural. Eu sou completamente a favor da alimentação natural. Agora, olha a dificuldade de fazer alimentação natural para 45 cachorros, né? Não dá muito certo. Às vezes a gente faz até no fogão a lenha aqui e se vira um pouco, né? Mas a logística é bem mais complicada do que dar uma ração. Mas a ração, a alimentação é muito importante para a gente manter a saúde do animal. Fico imaginando, elas são alimentadas na base de brócolis, cenourinha, Isso, tilápia, perfeito. aí Perfeito. ração de Brócolis, qualidade, cenoura, um arroz, um peito de um arroz frango, um integral. fígado de frango. É perfeito. Eu gostaria de fazer isso para os 40, para os meus aqui. Muito, muito ótimo, né? Então, assim, para a saúde dos animaizinhos, é maravilhoso, né? Sai o corante, sai o conservante. Então, eu sou a favor da alimentação aí caseira. Isso aí. Só pegando um gancho, Nicolas, o que a doutora Ana falou é muito importante na questão ali da alimentação do percentual de proteína. De proteína. A ONG Amigo Animal, por exemplo, que para mim é uma referência em termos de abrigo, de transição de animais, de administração, diga-se de passagem, ela só procura comprar rações ali na casa de 21%, 22%. Por quê? Vai melhorar a qualidade dos animais, visando, obviamente, a adoção. E a ração solidária, ela é uma espécie de vaquinha virtual, uma vaquinha pet. Por quê? As pessoas vão comprar a partir de 1 quilo de ração, que custa lá, o valor hoje lá está em R$7, por exemplo. Quantas pessoas comprando o mesmo quilo, nós teríamos como direcionar a melhor das melhores rações, por exemplo. Mas está caro. Mas se todos fizerem a sua parte, e nós já procuramos trabalhar numa questão de um preço, de um valor, que vai ser acessível para muita gente, até que não vai se preocupar com o valor irrisório por mês, só que a união vai fazer a qualidade de vida
na alimentação desses animais. E a gente vai poder trabalhar não com rações de combate, mas com rações tão boas quanto eles merecem. Isso é Está importante. melhorando o Isso aí. poder de combate, o poder de compra, né? Melhorando o Exatamente. poder de compra, aumenta o poder de negociação. Exato. Só me permita aqui uma pergunta até para a doutora Ana. Eu lembro que há alguns anos atrás, eles fizeram uma campanha bastante grande até na questão da chipagem. Como é que está hoje essa questão da chipagem dos animais que Tá são igual. encaminhados para adoção? Tá igual. Você faz, Sabrina, chipagem? É que hoje em dia eles vão para castração e já saem com chip, tá certo? Uhum. O Ok. que é a chipagem? A chipagem vai à tua identificação, na identificação do animal, tá certo? Muitos animais vão para castração, de mutirão de castração, por exemplo, de Curitiba, saem com chip no nome de sei lá quem, a castração no nome de não sei quem, vai pulando, sabe? E, por exemplo, a pessoa que tem boa fé, ela nasce com boa fé, ela tem boa fé para sempre. A pessoa que não tem boa fé, você pode ter o chip que for, o cachorro que for, ela não vai devolver, tá bom? Ela ainda tem que procurar locais onde consigam ler esse chip para ver os dados do proprietário, para ver se devolve ou não o cachorro, tá certo? Então, assim, eu acredito que esteja igual antigamente, né? Quem tem boa fé vai atrás, por exemplo, achei um Yorkshire, né? Vou lá levar numa clínica onde tem um leitor de chipagem, aparece o dono, você tem os dados do proprietário, você liga, é do proprietário, ou, não, já doei esse cão faz tempo, né? Que acontece também, né? Que não quer o cachorro. Então, daí, nesse caso, ele vai para adoção. Ou se o proprietário realmente perdeu, aí você devolve o animal. Agora, como a gente tem muito caso de roubo, de pessoas que acham animais de raça e realmente não devolvem, aí não adianta para nada o chip, né? Porque não é uma pessoa que vai levar no veterinário, então nunca nem vão saber desse cachorro, né? Roubaram um Yorkshire meu de dentro da minha loja, né? Eu virei as costas, quando eu virei já tinham levado meu Yorkshire chipado e tudo, foi colocado cartaz, viram colocar dentro do carro, tudo, nunca me devolveram, né? Então, quando a gente tem pessoas de má fé, são pessoas de má fé. Infelizmente, não acho que a chipagem aí seja uma solução. Então, inclusive esse negócio do chip, né? E resgatou uma cachorrinha de uma situação bem precária, era uma bulldog inglês, e ela tinha chip, Tinha chip. mas esse chip não tinha as informações da pessoa. E daí, após muitas postagens, a gente descobriu o dono, e essa pessoa, que era o dono, tinha doado para outra, e fazia anos que nem sabia da cachorrinha, né? Não tá nem aí, né? Infelizmente, né? Essa cachorrinha era usada só para criação, e depois que já não serviu mais para criar, elas castraram e doaram de qualquer forma, porque é assim que acontece, infelizmente, na maioria dos casos. E depois estava vagando, comendo lixo, com problema de pele, problema gástrico, com tumores de mama, entre outras coisas. Estava abandonado, um animal de raça, né? Então, hoje em dia, pode ser de raça, pode não ser de raça. Se a pessoa vai ter um caráter ruim, né? Ela vai fazer a maldade com o animalzinho, seja ele qual for. E eu preocupado em atualizar sempre os dados do chip da minha cachorrinha. Tá bom. Você vai lá e agiliza, Na minha né? veterinária, eu sei, tá tudo certinho. Ela já está no segundo livro de vacinas. Então, isso é outro ponto importante dos maus tratos, é conscientizar a pessoa que o cachorro não dá a volta. Cachorro não abre o portão e vai dar uma voltinha. Cachorro fica dentro do portão para dentro. Porque se ele der uma voltinha, ele pode causar um acidente, ele pode derrubar um motoqueiro, causar um acidente de carro, ele pode se machucar feio, ele pode pegar doença, ectoparasitas, né, como carrapato, pulga, pegar alguma zoonose, como sarna. Então, é importante a pessoa saber que animal não dá voltinha. Animal dá voltinha com o proprietário. E tá? O animal deve... o animal tem que ficar dentro de casa. Isso, do portão para dentro. É lá que o animalzinho deve ficar, em segurança, né? Muito legal. Oi? Não sai Não namorar. sai namorar. Vai namorar, sim. Animal tem que ser castrado, ponto, independente, né? Animal não é fonte de renda,
né? Animal não é para estar aí criando para sair vendendo filhote. Claro, não sou contra algumas raças, sou a favor de canis legalizados, com veterinário, com consciência, né? Saber que o animalzinho não vai ser descartado depois, que o animal tem amor. Então, assim, tudo é um caso, porque senão também daqui 20 anos não tem mais cachorro, né? Então, assim, a gente tudo tem que pensar com consciência, tá certo? Mas, em geral, os animais têm sim que ser castrados, a superpopulação está aí, não cabe mais, os protetores estão atolados, as ONGs estão atoladas, não tem mais onde colocar cachorro, e, infelizmente, é uma situação, os maus tratos estão aí, né? Estão presentes no dia a dia, onde você passa tem um cachorro abandonado, né? Com ou sem dono, mas está abandonado. Então, é triste essa realidade aí nossa dos animais, né? É uma situação que vai ficar aí para essa geração nova, fazer alguma coisa, lutar por uma lei melhor. A lei existe, a fiscalização existe, né? Não vence, mas existe, mas o que eu posso falar, né? Aí vem a parte de juiz que prende e solta, que não acha que é maus tratos. Fazer o quê? Faz parte. Né? Isso aí. Como nós podemos denunciar os maus tratos? Só ligar na Delegacia do Meio Ambiente, 156 também funciona, tá? Aqui no Paraná, a gente liga para a Delegacia do Meio Ambiente, não estou com o telefone aqui agora. E 156. Oi? 185? Isso. E tem o telefone da Delegacia do Meio Ambiente também, né? Então, é assim que a gente denuncia. Se funciona. E algumas prefeituras tem, aqui em São José, a prefeitura tem um portal onde você faz a denúncia e a Polícia do Meio Ambiente vai lá e fiscaliza. Se for preciso, pega a Secretaria do Meio Ambiente, que tem alguns fiscais que também fazem esse trabalho, né? E importante também procurar as ONGs e protetoras para estar intermediando isso, que às vezes elas têm uma proximidade maior aí com as denúncias. Eu mesma recebo todo dia denúncias que eu passo ir para frente, né? E fazer realmente ser fiscalizada, porque se uma pessoa só denuncia, às vezes não tem tanta eficácia do que outras pessoas denunciando também. Com certeza. A gente vai deixar aqui aparecendo depois na edição. Muito Tá obrigado. certo. Legal. O que a gente precisa para fazer essa adoção? Se eu quisesse, eu tenho muito cachorro, mas não sei, vai que de repente eu vejo, eu quero muito adotar, o que eu preciso para fazer essa adoção? Eu sempre digo que o animalzinho ele tem que ter igual ou mais do que tem comigo para eu doar ele, né? Então, se for para ele ter menos do que ele tem comigo hoje, eu não dou, né? Eu não aceito nada menos do que ele tem. Então, ter condições de dar uma boa ração, de ter cuidados veterinários. Eu conheço pessoas que não são ricas, mas nem elas têm plano de saúde, mas o animalzinho tem, né? Ou que elas se dão inteiramente para o animal e elas não são ricas. Então, não é questão de ser rica ou ser pobre, é questão de pensar no animalzinho como uma vida e não como um objeto. Então, muito ali na hora de doar, a gente vê o feeling da pessoa, a gente faz várias perguntas. Se você for se mudar, para onde o seu animalzinho vai junto? Ou ele vai ficar? Como que é? Se já teve um cachorro, do que ele morreu, a gente pergunta tudo. E com base em todos os dados que a gente pega, a gente vê se é ou não um bom adotante, vê a questão da casa, se é segura, se o animalzinho não vai escapar, né? A gente também cobra uma... Quando o animalzinho é filhote, a gente não castra ele filhotinho. A gente castra ele após as vacinas, né? Tem vários prós e contras sobre castração pediátrica, né? E algumas até de questão depois mesmo, que às vezes é com 1 ano, 2 anos, que os veterinários dizem que é bom castrar, só que a gente não consegue ter esse controle,
né? Então, quando chega no 5º mês, a gente faz a castração do animalzinho, a gente cobra no ato. Então, se a pessoa não pode pagar a castração no ato, ela não vai conseguir comprar um pacote de ração, que hoje em dia é quase o mesmo valor, né, da castração e um pacote de ração. Então, nessa questão, a gente já vê muito do interesse da pessoa, se ela quer mesmo adotar, se ela vai ter condição de dar uma boa ração, se não, por que você está adotando um animalzinho, né? Então, precisa, sim, ter uma condição de, pelo menos, dar uma boa ração e fazer a castração e os cuidados. A questão das vacinas, a gente acompanha todas as vacinas. Eu, agora, sexta-feira, eu já tenho que falar para os adotantes que adotaram semana passada que já está na hora da vacinação, depois eu peço a carteirinha. Então, faz todo o protocolo vacinal, que não é simplesmente só doar. Porque se a pessoa não vacinar, o animalzinho vai pegar uma doença viral, vai ficar doente, e o gasto vai ser maior ainda do que só vacinar, né? Então, a gente toma todos esses cuidados, conversa super com a pessoa. Então, a gente faz com que a pessoa não queira adotar mesmo, porque se ela querer, ela vai insistir, vai adotar. Mas, mesmo assim, com todo esse cuidado, ainda acontecem devoluções, né? Nunca aconteceu abandono. Graças a Deus comigo não, né? Mas com outras pessoas que eu conheço já aconteceu de abandonarem os animais. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora da adoção, para que depois a gente não tenha que pegar esse cão pior do que ele já estava quando a gente encontrou, com traumas, enfim. Esses os quesitos para adotar. Sou chata mesmo. Bom, então, vou aqui a próxima pergunta, que é sobre os animais que ficam com problemas físicos e como isso afeta na adoção. Muitas pessoas, quando vão adotar, procuram um tipo específico de animal, como filhote de raça e preferência pequeno, que nem a Ana Paula falou antes. Mas há uma característica que geralmente pessoas interessadas em adotar consideram como um empecilho, o animal ter algum tipo de problema físico. Para confirmar esse pensamento comum, é possível utilizar uma pesquisa feita pela BBC Brasil, com dados do Centro de Controle de Zoonoses e da ONG Adote um Focinho. Os animais com deficiência estão em 6º lugar no ranking de adoção. Vocês acreditam que o animal ter problemas físicos seja realmente um grande fator a se considerar na hora da adoção? Eu quero direcionar essa pergunta para a Sabrina. Realmente, né, os animais com problemas físicos, com problemas neurológicos, alguma deficiência, são mais difíceis de ser adotados, sim, né? Inclusive, essa semana da semana passada, a gente doou um cachorrinho que ele era sem uma orelha, era lindo, parecia um pastor alemão, mas por ele não ter a orelha, era bem difícil a adoção dele. Então, ele ficou mais ou menos mais de um ano com a protetora Adriana, que é vice-presidente da ONG, e ele foi doado só agora. Então, assim, a deficiência com certeza é um fator que as pessoas colocam com uma certa importância. E também os cachorrinhos de raça maiores, de tamanhos maiores e de raça. Poxa vida, não, falei errado. Os cachorrinhos maiores e sem raça são colocados em pauta também para que não sejam adotados, né? O povo tem preferência. Eu vejo as postagens que a gente faz quando a gente coloca um sem raça e quando a gente coloca um com raça. A quantidade de comentários, a quantidade de compartilhamentos de um de raça é bem maior do que um sem raça. Então, a gente já vê aí o preconceito, né, das pessoas que existe, infelizmente. Porém, quando acontece uma adoção, né, feita de forma consciente, de forma certa, acabam sendo adotados também, assim como o Apolo, que era esse sem a orelhinha, né? E foi adotado, uma super adoção. Porque a gente procura doar o animal bem doado, né? E não descartar. Porque se você pega um animal, cuida dele e doa para qualquer pessoa, com certeza a chance dele ser abandonado novamente e ser devolvido é bem alta. Então, a gente faz com que a pessoa não queira adotar, porque se ela quiser adotar mesmo, ela vai insistir com todas as forças dela. Então, se a gente vai ficar com um animal ali um tempão, não importa, que ele seja bem adotado e para que diminua a taxa de devolução
e de ser abandonado novamente também. Isso. Posso fazer um comentário? Com certeza. Hoje, quando a gente fala em animais com algum tipo de deficiência, eu acredito que a adoção seja um pouco mais rápida. Hoje a gente está falando em inclusão social, inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais, que antigamente elas eram escondidas da sociedade, tá certo? Elas ficavam em abrigos, elas ficavam em locais próprios para crianças portadoras de necessidades especiais, né? Então, assim, eu trabalho hoje com terapia assistida com animais para crianças portadoras de necessidades especiais, para idosos, tá? Então, o fato de você conseguir colocar um animal com uma deficiência auditiva e levar para uma família com uma criança com deficiência auditiva é um trabalho muito bonito, tá? A gente leva um animalzinho que perdeu uma pata por maus tratos, leva para uma criança que não tem, que perdeu um membro. Então, assim, o amor, a inclusão é muito mais fácil, muito mais rápida, tá? Hoje em dia, tudo aparece na TV, o animal foi esfaqueado, perdeu a pata, tem 10, 20 querendo adotar o animal, tá certo? Eu resgato um mestiço pitbull preto, porte grande, ele fica 10 anos comigo, ele nunca vai ser doado, tá? Agora, um animalzinho sem uma pata, um animalzinho sem um membro, né? Ou perdeu o rabinho, ou foi atacado por 20 e sobreviveu. Esses animais chamam a atenção de adotantes, alguns com boas intenções, outros nem tanto, que pegam por impulso e acabam depois desovando o animal. Então, mas eu acho que com essa inclusão social, eu acho que esses animaizinhos estão tendo uma chance maior do que os animaizinhos comuns, sabe? Então, assim, essa é a minha visão do meu trabalho, tá certo? Do trabalho que eu faço. Continuando pensando em deficiências, a gente tem inúmeros animais que têm problemas de alimentação, problemas alimentares, que talvez devido a algum chute na barriga ou algum outro problema que tenha acontecido, ou às vezes até mesmo alguma doença, como um câncer ou alguma coisa do gênero. A gente está falando de adoção, a gente está falando de readaptação. Existe alguma questão também alimentar nesse sentido? Que deve ser tratada? Como que é feito esse tratamento para animais que não querem comer ou que têm algum problema? A gente tem que ver qual é o problema, né? Eu posso ter uma obstrução gástrica, uma obstrução intestinal, alguma esteatose, algum problema físico ou simplesmente algo psicológico, né? Então, eu tirei um animal quase morrendo da rua, o animal colocava comida na frente dele, ele não comia, tinha que bater no liquidificador, enfiar a goela abaixo, né, para o animal poder se alimentar. Muitos casos, quando é por doença, por algo físico, aí a gente tem que introduzir sonda, o animal simplesmente não pode morrer por falta de comida, tá certo? Mas isso tem que fazer um bom diagnóstico para ver qual o motivo da falta de alimentação, às vezes uma verminose, às vezes uma falta de vitamina, então a gente sempre pensa pelo lado mais fácil, tá certo? Principalmente ONG, protetor, né? Então a gente tem que ir por alternativas, para até pensar depois num caso, num algum problema físico, alguma doença pré-existente no organismo do animal. Conrado, e para alimentação, existe alguma coisa que a sua ONG também possa fazer nesse caso? Exatamente nesse caso de tentar reintroduzir a alimentação, ou normalmente é feito por alimentação forçada ou por alimentos mais saborosos? Como que acontece? Certo. Só corrigindo, a Ração Solidária ela não é ONG, ela é uma empresa. Isso, uma empresa, desculpe. Não, tranquilo. Na verdade, assim, como nós trabalhamos no formato de, como eu falei, de vaquinha, então a arrecadação ela é feita de acordo com a quantia de ração que o protetor XYWZ necessita dentro ali do seu espaço. Existem casos em que, por exemplo, eu não posso trabalhar com uma ração, exemplo, uma super premium. Existem situações em que eu já me deparei, em que a protetora fala assim, Conrado, eu preciso de ração super premium,
mas eu também vou precisar de uma ração para cães castrados, que é uma ração específica no caso. Eu vou precisar de uma ração mais específica para um determinado animal que tem necessidade lá de intestino preso, de problemas renais, enfim, existem situações e situações. No nosso caso, como nós fazemos a arrecadação do capital, quando é feita essa pesquisa de compra daquela ração que, por pesquisa com a protetora, por uma entrevista que nós realizamos quando do cadastro dessas protetoras na plataforma, então nós já sabemos que daquela ajuda que ocorreu, nós teremos que direcionar de acordo com a necessidade daqueles animais abrigados, justamente o quê? Para, de repente, dar uma melhor qualidade na recuperação na fase alimentar desse animal, ou até por uma questão de histórico que ele vai ter que se alimentar para o resto da vida com aquela ração específica, caso a parte veterinária não consiga, de repente, reverter uma situação. Como a doutora Ana falou aí, está com um bloqueio intestinal. Existe a questão financeira também. Às vezes, não só o protetor, mas o adotante, ele vai ter que ter consciência de que ele vai ter que trabalhar com uma ração específica, ou ele vai ter que providenciar custos veterinários, uma intervenção veterinária, quem sabe até cirúrgica, para reverter aquele quadro, até porque muitas vezes a determinada alimentação é temporária, não pode ser para o resto da vida do animal. Então, tudo isso é bem complicado, é bem delicado, e nós temos esse cuidado, quando da entrevista com as protetoras, saber especificamente, porque não é só cão que a gente trabalha, inclusive a gente está falando basicamente aqui de cão, mas existem abrigos que têm muito gato, meu Deus do céu. Então, a alimentação do gato ela é mais delicada, mais específica ainda, né? Não é uma ração fish cat da vida aí, nem sei se existe essa ração, mas que vai, de repente, atender todo o plantel. Então, essa preocupação, na entrevista, a gente já identifica, e, claro, se também estiver dentro das condições, porque o que manda nessa situação são valores. Então, quanto mais específica uma determinada ação, menor é o fluxo de venda dela. O preço também vai complicar. Então, é bem delicada essa situação, sabe, de alimentação. Então, pensando aqui nesses animais, a gente tem casos que já foram citados aqui, então vou usar desses casos de que alguém adota esse cachorro, esse animal, e aí ele não tem condição de cuidar, não entende como cuidar, e muitas vezes ele é devolvido. E pode acabar sendo magro, com carrapato, cego ou com qualquer outro problema. Quais são os motivos que fazem uma pessoa, na opinião de vocês, eu gostaria de perguntar principalmente para a Sabrina, né? Mas na opinião de todos vocês, quais são os motivos que fazem uma pessoa adotar e devolver? Seria educação? Seria o quê? Na verdade, na parte de adotar, muitas vezes a pessoa adota por impulso, né? Impulso, assim, a doutora Ana falou, por impulso, e depois vê que não é aquilo que ela quer. Semana passada, a gente fez uma adoção, e a pessoa queria, porque queria, conversei, fiz mais de 1 hora de entrevista com a pessoa, e 2 dias depois ela falou assim, o cachorro chora demais. Não era isso que eu achava que era, eu achava que chorava, mas eu sabia se era tanto. O vizinho está reclamando, eu preciso devolver. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, mas e se teu filho ficar chorando, o vizinho também vai reclamar? Você vai devolver ele para quem? Então, eu acho que é muito uma coisa de caráter da pessoa, da pessoa não adotar por precipitação, né? E como eu sempre falo, a gente tenta que a pessoa não adote. Então, se ela realmente quer adotar, ela insiste. Mas mesmo assim acontece de um ser humano pegar e depois devolver. Devolvem como objeto, né? E não como uma vida.
Eu vou fazer um adendo. Um animal, ele vive no mínimo 12 anos, tá? Então, um animal de grande porte, a gente tem uma diferença de idade entre um animal de pequeno porte e um animal de porte grande, tá certo? Um animal, e depende da raça também, tá? Mas vamos pôr aí um animalzinho porte pequeno, sem raça definida. Eu enterrei a minha com 19 anos, tá? Tem um mês. Uau. Então, você tem que levar em consideração que o animal vive de 12 a 20 anos, ponto, tá? Algumas raças, 10, 11 anos, por algum problema genético, tá certo? Mas é no mínimo 12 anos, tá certo? Quer adotar? Leve em consideração. Ah, eu quero ficar com o cachorrinho só 2 anos, adota um idoso. Ah, vou pegar um filhotinho. Ele vai crescer, tá? Então veja bem a raça, veja se tem espaço, veja se você tem condições, porque desculpa, mas adotar, jogar no lixo, devolver, fazer isso com um animalzinho que não tem como se defender, é a mesma coisa aí de falar em maus tratos com criança, maus tratos com idosos, que eu sou a defensora deles, tá? Criança, idoso e animal para mim é tudo. Então, assim, eu não vou abandonar uma criança, né? Então, pensa bem antes de adotar. É melhor não fazer, né? Então, aquele lema, não quer, deixe que alguém queira, né? Mas não faça mal também, porque o animal é um ser senciente, tanto o cachorro quanto o gato. Ele tem frio, ele tem fome, ele tem sede, ele sente dor, ele quer carinho, né? Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá certo? Então, isso que eu acho que é o mais importante na hora de adotar um cachorro, tá certo? O cachorro vai com você para onde você for. Mudou? Não cabe? Não muda. Muda para um outro lugar, vai para um lugar mais longe, né? Tem alguns casos conhecidos, né, que eu ia citar, mas não vou. Assim, pessoas que mudam de casa para um apartamento e simplesmente abandonam seus bichinhos, né? Então, assim, são situações tristes, porque a gente não abandona, né? O bicho é o fiel companheiro, tanto o cachorro quanto o gato, né? Eles são companheiros, eles não te pedem nada em troca, a não ser amor. Você dá porrada, eles estão abanando o rabo. Você dá outra porrada, eles estão te lambendo. Não estou falando porrada no sentido físico, dá uma bronca no cachorro. Hoje eu dei uma bronca no meu cachorro que virou lixo. Eu falei, pô, pereba, ele abaixou o rabinho, né? Virou todo lixo na cozinha, né? Que ele entra em casa. Daqui a pouco tá o pereba lá, eu tomando café, o pereba abanando o rabo, acabou de levar uma bronca, meu. Mas tá lá. Então, para você ver como o bicho é fiel, como o bicho gosta, como o bicho ama, ele não pede nada em troca. Vai abandonar, não pegue. Ponto. Abandonou, não é boa pessoa. Beleza? Isso aí acho que a Sabrina concorda, o Conrado concorda, acho que vocês concordam também. Pegar um bicho, abandonar, meu, então não pegue, né? Agora pegou por instinto, tinha aqueles programas na TV, eu sou prova viva, fiz acho que uns 8 programas para televisão, de 10 cães adotados, 5 devolveram. Claro, adota, passou na TV, olha, um artista, olha que bonitinho, o cachorro tá lá, 50 adotantes, você entrega para 5 dias, não quero mais, não deu certo, não coube, era maior do que eu imaginei, não dá, isso é uma falta de responsabilidade, falta de consciência e falta de respeito, ponto, não tem outro o que falar. Eu sempre falo que a adaptação é 90% da pessoa e somente 10% do bichinho. Então, para não dar certo, é a pessoa que é errada, que não deve adotar, porque o bichinho ele vai se adaptar uma hora ou outra, ainda mais filhote, né? Que é bem mais fácil de se reintegrar e se adaptar. A pessoa, antes de adotar, né, ela tem que ter ela está sendo e vai ser responsável até o bicho morrer, que ela vai ser responsável até o resto da vida dele. Você não pode, não gostei, ficou doente, não, você vai cuidar, você adotou, você cuida até o fim, você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso é questão de decência humana básica. Verdade. Quem dera, Lucas, todas as crianças fossem iguais ou pensassem iguais a você. Olha, a próxima geração nós ficaríamos mais tranquilos. Aí nós teríamos certeza de que o gelo está diminuindo. Ok, antes eu só queria fazer uma pergunta que eu mesmo que eu já tinha antes da live
que eu já queria perguntar, que sobre, ainda nessa questão dos chips, por que, por exemplo, não poderia, por exemplo, colocar alguma coisa com rastreador, para caso o bicho se perder, você ir atrás dele? Existe esse tipo de coisa? O problema é o custo, né, Lucas? O custo disso é alto, né? Eu, por exemplo, com 45 cachorros, já pensou colocar um GPS ou um rastreador em cada cachorro, né? Então, assim, para mim o custo ficaria alto, né? Para mim é muito mais fácil fechar o portão e não deixar ele sair. Tá certo? Então, assim, vai depender, mas já existe sim localizador, GPS tem até para idoso, né? Então, os animais aí também têm, né? Só se você quiser pôr numa coleira, alguma coisa, o problema é que esses rastreadores vão estar onde? Vão estar numa coleira, vão estar numa roupa, né? E um ladrão, se roubar e ver, ele vai fazer o quê? Vai jogar fora. Você vai achar a coleira do teu cachorro no bueiro e não vai achar teu cachorro. Então, é uma questão de cuidado mesmo, né? Então, prevenção, prevenir que esse animal saia de casa e cuidado mesmo, né? E se você achar um animalzinho, tentar devolver, né? De várias maneiras. Hoje a gente tem rede social que funciona, tem jornal, tem rádio, então, assim, de algum jeito o animal acaba retornando para casa, né? Fora os que, infelizmente, não conseguem ou são atropelados, né? Então, é complicado. O animal, quando ele foge de casa, ele fica a risco, até para o próprio dono. O animal fica 2, 3 dias na rua, ele já não reconhece o dono de primeira vez, tá? Então, muitos acidentes acontecem do dono chegar a correr e o animal correr para a rua e acabar sendo atropelado. Então, assim, a questão mesmo hoje é cuidado e prevenção, né? Manter o animalzinho dentro de casa, tá certo? De agradecer a presença de cada um de vocês, o que vocês gostariam de deixar de recado, Conrado? Pode ser. Deixar um recado para as pessoas que nem foi falado muito aí do impulso de uma adoção. Eu, há um ano atrás, a minha prima, que mora lá no Jardim IP, em São José dos Pinhais, a cadelinha dela teve uma ninhada. Teve 2 fêmeas e um machinho. E eu estava no impulso, né, de adoção. Aí conversei até com a minha esposa, vamos lá. Não sei, vamos, acabamos indo. Adotamos uma bola de pelo. E eu moro em apartamento, né? Eu nunca tinha adotado. Você veja, eu trabalho, por assim dizer, ajudando, né? Só que eu nunca tinha adotado. Pois bem, compramos fraldinha para o chão, para fazer xixizinho, para fazer o totozinho e tudo mais. E ela foi crescendo. E às vezes baixava, quando ela já estava maiorzinha, baixava o TAS nela. Ela corria para lá e para cá. Enfim. E ela foi crescendo. Aí eu comecei a perceber assim, os móveis, né? Eu já sabia disso, mas eu comecei a vivenciar isso. O que nós fizemos? Claro que eu não ia abandonar, jogar no lixo como a gente se depara, ainda mais eu, né? Eu ia apanhar da doutora Ana, mas o marido dela, o Alexandre. Se eu soubesse. Então, o que nós fizemos? Na casa da minha sogra, no caso, já tinha um cachorro lá. E a gente vivia morrendo de medo, porque toda vez que a gente saía, levava ela junto. E ela nasceu no dia 7 de maio, a cadelinha. E o nome dela é Maia, né? E aquele medo do Mylon, né? Atacá-la e aquela coisa toda, ela era ainda pequenininha. Pois bem, passou o tempo, um belo dia esqueceram o portão aberto. O Mylon, que é um porte médio, ele veio assim, cheirou e aceitou. Aí falamos assim, vamos fazer o seguinte, ela precisa de liberdade, o cachorro precisa correr, precisa ser feliz. E num apartamento, eu que moro em apartamento, eu acabei me deparando com uma situação assim que eu não era muito favorável a ter cães dentro de apartamento, desde que o cão também se adapte, a pessoa também se adapte, né? Só que assim, na minha visão, assim, cachorro é liberdade. E acabou acontecendo o quê?
ela simplesmente mudou de endereço. Nós redoamos, entre aspas, e hoje é a cachorrinha mais feliz do bairro Xaxim que existe. Ganhou Tá em família. Tá em família. Já achei que eu fosse brigar aqui, Conrado. Não. E hoje os dois vivem, assim, os amores, né? Então, está vacinada também, tudo tranquilo, só precisa ser castrada, ainda não foi, por uma pequena questão de tempo, né? Mas, assim, o conselho que eu dou, se você vai adotar um animal, saiba que ele vai roer teu sapato, teu chinelo, vai morder, porque a dentição tá nascendo, tá incomodando, eles precisam roer alguma coisa, precisam morder. Então vai destruir teu sofá. Aqui em casa não chegou a acontecer, mas tem umas lembranças da Maia ainda aqui. Então vai fazer totô, vai fazer xixi, né? Vai chorar, que nem o caso que a Sabrina contou, e vai ter as suas manias. Então, adote com consciência, não adote com impulsão. E se você não quer adotar, ajude quem já faz o trabalho. E só para fechar, assim, tem muitas pessoas que falam assim, meu sonho é ganhar na Mega Sena, comprar uma chácara e enfiar um monte de cachorro. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso. Pelo amor de Cristo, não faça. Porque você vai confinar esses animais, eles não vão ter... Tirando a doutora Ana, aí, que eu conheço lá, né? Eu conheço a chácara lá. Mas tem muitas pessoas que querem virar, assim, um depósito de animais. E isso não é da qualidade. Tá no mato. Ué, cachorro não é... Cachorro é para domicílio, enfim. Então, ajude, na pior das hipóteses, ajude quem já faz um trabalho. Ajude a Sabrina, a doutora Ana, que de certa forma não deixa de ser uma protetora também, devido aos resgates e adoções que fazem. Temos a plataforma da Ração Solidária para proporcionar essa ajuda virtual para melhorar a qualidade de vida desses animais que aguardam ansiosamente por uma adoção. Então, existem meios para ajudar. Não queira resolver o problema. Procure ajudar quem já está resolvendo o problema. Essa que é a minha mensagem. Muito obrigado. Sabrina, gostaria de colocar sua participação. Então, né, venho pedir a todos que não abandone seu animalzinho, que não maltrate seu animalzinho, não faça com ele o que você não gostaria que fizesse contigo. Pense bem em adotar. Cachorrinho é para ser alguém da família, é para ser um membro da família e não é um objeto. Não pegue por luxo, né? Pegue o animalzinho porque você realmente quer um companheiro. Então, ele vai demandar gastos. Eu sempre digo que um animalzinho é um investimento, seja ele com raça, seja ele sem raça, ele precisa de tudo, né? Precisa de uma boa alimentação, de vacinação, de castração. E se você não puder, não adote um animalzinho, não pegue um animalzinho por impulso, porque ele sofre depois sem você, ele sofre na rua. Então, eu sempre digo que um animalzinho abandonado já teve um lar um dia, ou ele ou a mãezinha dele, né? Então, a gente precisa castrar os animaizinhos de rua também. Coloque um pote de água, um pote de ração na frente da sua casa, que um animalzinho faminto e com sede vai estar passando por ali. E ajude quem tanto ajuda. E não se cale, denuncie maus tratos, porque a gente só vai conseguir mudar a situação dos animais quando a gente falar por eles. Então, temos que ser a voz dos animais, porque eles não sabem falar, eles não sabem pedir ajuda. Então, se vocês não sabem o que fazer, peça ajuda a quem tanto já faz, né? Para estar tendo direcionamento e estar aí contribuindo para uma sociedade melhor. E também ensinar as crianças, né? A cuidar dos seus animaizinhos também. É isso. Muito obrigado. Ana, a palavra é sua. O meu aqui eu vou falar um pouquinho sobre a importância dessa lei dos maus tratos, né? Então, uma lei defasada, onde antigamente, né, a lei de 1998 levava de 2 meses a 1 ano de prisão. E que em 29 de setembro de 2020, né, houve uma mudança na lei, um adendo na lei,
pelo nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que assinou e passou a pena de 2 a 5 anos, tá? Então, qualquer tipo de maus tratos. Então, só para lembrar vocês que maus tratos é mutilação, tá? Machucar o animal, deixar ele privado de água, comida, isolado, acorrentado. Então, todo tipo de maus tratos aí possíveis que a gente possa vir a ter, tá certo? Então, é importante mesmo denunciar. A fiscalização existe, mas infelizmente as penas ainda são brandas, né? Então a gente não vê pessoas ficarem presas por maus tratos aos animais, tá? Infelizmente, há uma lei, há uma fiscalização, mas o cumprimento da lei está sendo bem falho, não tem, tá? Então isso é triste, a gente tem que falar por eles e lutar para que essa lei seja válida, tá? Lutar com quem for, para que faça valer o direito dos animais, tá certo? Então, cuide do seu animalzinho, deixe ele no seu portão para dentro, porque deixar o animalzinho dar uma voltinha é maus tratos também, tá certo? Ok, então, muito obrigado pela participação de todos aqui, Lucas também. Obrigada. A gente se vê agora na próxima live aqui do Pulga, e é isso aí, sigam a gente aqui nos canais aqui embaixo. Dê uma olhada. Tchau, tchau, pessoal.